Olá, ouvintes da Rádio CBN, aqui é Andréia Salsa, do quadro CBN Vida Profissional. Hoje a gente trouxe um tema muito atual, muito moderno, que é performance esportiva como atributo desejável. Sabe onde? No LinkedIn, isso mesmo. Performance esportiva como atributo desejável no LinkedIn. A gente teve essa inspiração para construir o nosso comentário de hoje numa fonte, numa página do Instagram chamada The Summer Hunter, que fez uma pesquisa junto com a consultoria Deson, que trouxe que agora não basta mais ser só CEO, tem que ser triatleta. E aí essa questão da gente ter um pouco mais de tempo de vida, né, é positiva porque a gente tem a memória do que e a comparação do passado. Então, a minha geração, né, que é a geração X, os mais de 45 anos, a gente não tem de memória que colocar no currículo que a pessoa, né, é triatleta, ou que faz corrida, ou que tem ali a disciplina de uma atividade física, que isso faria diferença na construção de uma carreira ou de alguém nos escolher para uma determinada posição. Pois hoje é impressionante como isso tem aumentado, né? Assim, no próprio LinkedIn, que é uma ferramenta profissional, a gente não vê mais só pessoas postando diplomas, né? Participação em eventos, alguma questão estritamente do ambiente profissional, mas muita gente postando que fez a maratona, que completou a corrida, que está na canoagem, né? Que está, enfim, fazendo alguma grande atividade física, porque essa performance esportiva ela está reforçando uma conexão, um atributo ligado a foco, a disciplina, a resiliência, que são componentes muito importantes aí na alta performance de qualquer profissional. É claro que a gente tem muitos pontos positivos nisso, né? A gente, inclusive, quer pontuar, eu que estou falando aqui com vocês de Vitória, no Espírito Santo, que é uma cidade absolutamente convidativa e está fazendo agora aniversário a prática de esportes, né? E eu moro aqui num local, em frente a um local chamado Praça do Papa, que é um lugar privilegiado de corridas, e é sempre muito bom ver o quanto a cidade adere. Então, são muitos corredores, as pessoas sempre muito felizes, sempre muito bem dispostas. Então, é claro que tem um aspecto muito positivo na atividade física. Não é que não é de agora, né? Há longos anos recomendado pelos médicos, né, como um elemento importante de manutenção da própria saúde, da qualidade de vida, é inegável, né? E eu não sou uma corredora, não sou uma triatleta, mas faço minha atividade física por necessidade mesmo de saúde, por acreditar, né, no investimento aí do meu autocuidado. É inegável que a gente melhora o humor, né, tem um impacto direto na nossa saúde mental, que melhora o aspecto cognitivo, por todas essas melhoras de taxas, né? Quando a gente vai fazer lá o nosso famoso exame de sangue, então, se a gente faz um antes e depois de atividade física, é impressionante como melhora. Então, tem sim, né? Inclusive isso comprovado em vários estudos, né? Que melhora a qualidade de vida, que melhora o nosso bem-estar. E quando você faz uma prática de esporte coletiva, como por exemplo, né, são as corridas e várias outras, não tem também dúvida de que a gente melhora a nossa capacidade de relacionamento interpessoal, que a gente tem a possibilidade de fazer amizades, né, a participar de grupos de afinidade, que a gente, de fato, melhora o nosso foco e disciplina. Então, não há aqui, o tema de hoje não é nenhum elemento, né, contrário à performance esportiva. O que a gente traz, e essa matéria que a gente também trouxe de fonte problematiza, e que é muito interessante, que começa também a acontecer, que é um aumento de relatos de pessoas entrando em exaustão, porque além de ter que manter alta performance profissional, fazendo MBAs, cursos de língua, enfim, se dedicando em grandes projetos, ainda tem e precisa, né, e tem uma pressão de que essa pessoa precisa estar também em linha com a cultura wellness, né, com a cultura do bem-estar, com a cultura da saúde, né, do esportista. Então, alguns estudos já nesse sentido, inclusive o próprio conceito de burnout se associado à cultura wellness também, mas muita gente me trazendo esse relato ainda no privado, porque
ainda é muito cultuado, né, essa exposição pública em relação a você fazer uma atividade física, mas no privado as pessoas se sentindo muito cansadas, que na realidade o desejo era chegar do trabalho de um dia que já é cansativo e poder desenvolver outros elementos do conceito de saúde, né, que são os relacionamentos familiares ali no conceito do pilar social, né, porque a saúde hoje já é entendida como uma composição de saúde biopsico e social, e inclusive alguns estudos trazendo também a dimensão espiritual, que nada tem a ver com religião, mas com o teu propósito de vida. Então, muitos profissionais que desejavam, às vezes, só descansar, né, e aí se sentem na obrigação, ou muito cedo, ou já à noite, a fazer uma atividade física, ou no final de semana, né, ao invés de dedicar aos filhos, à esposa, o esposo, ou a si mesmo num processo, né, de ócio, de descanso, tá lá na tal da corrida, indo em todas que aparecerem. Então, na realidade, um ponto de atenção, né, e um cuidado, inclusive, com essa busca constante por resultados e superação que pautam todas as nossas escolhas contemporâneas. E aí não tem como eu não citar, já citei algumas vezes aqui no nosso quadro, a obra do Byung-Chul Han, que é um autor que eu gosto bastante, que é o livro chamado Sociedade do Cansaço. O Byung-Chul Han tem várias obras interessantes, mas essa em especial, ele chama atenção do quanto a gente está vivendo numa sociedade que provoca, né, o excesso desse cansaço. E ele, dentro dessa obra dele, ele fala sobre um elemento chamado sujeito-desempenho, que somos nós que, em todo momento, a gente quer estar desempenhando, né, e superando os nossos próprios resultados, e isso vai gerando uma exaustão muito grande. Então, essa é uma obra que eu recomendo, inclusive é um livro relativamente fino, assim, vale a pena ter acesso a esse livro. Então, esse é o ponto de atenção, né, para essa lógica de performance esportiva, ganhando aí força como um atributo desejável no LinkedIn, na carreira, né, no LinkedIn falando por uma ferramenta que é profissional. E tem um ponto de atenção também, que é o cuidado para a gente não se permitir entrar num processo de manipulação para esse consumo do mercado lifestyle, né, que se chama também, um chama de wellness, lifestyle, enfim, que aí a venda, né, de dispositivos que medem desempenho, produtos de beleza que entregam fixação e durabilidade. Então, um cuidado em especial para nós mulheres, que ainda somos muito capturadas e exigidas por essa questão da estética, né? Terapias de recuperação física, viagens e eventos focados em atividades físicas. É claro que é muito legal o aspecto desse tipo de consumo. A gente está trazendo aqui a problematização e a reflexão do excesso, né? E quanto a gente tem que ter cuidado para não entrar aí sair de uma possibilidade de um espaço para descanso e numa lógica da sociedade do cansaço, ocupar isso com uma outra atividade em excesso, né? E aí eu queria citar um antropólogo que está super famoso agora, que se chama Michel Alcoforado, e se vocês jogarem esse nome dele aí no Google, enfim, qualquer rede de busca, vocês vão encontrá-lo, porque ele está sendo convidado para participar de vários programas importantes, tanto no YouTube quanto na televisão, e ele é autor do livro Coisa de Rico, que ele fez uma pesquisa longa, né, com esse universo da riqueza dos ricos e os símbolos, né, voltados aí para esse aspecto de riqueza. E aí eu trouxe aqui uma parte da fala dele do podcast Desenrola, que é um podcast que ele tem no YouTube, e eu vou ler para vocês e que diz assim: a Faria Lima, e só vou abrir aqui um parênteses para explicar, né, que não sei se todos os ouvintes sabem essa expressão, a Faria Lima, que é uma rua super importante de São Paulo, onde estão aí basicamente grande parte do mercado financeiro ou grandes empresas, né, que estão toda a influência aí do que envolve, né, um ambiente de muita riqueza e prosperidade, aí é um símbolo aí. Então ele diz: a Faria Lima está cada vez mais conectada ou com um comportamento aliado a alguma corrente religiosa ou vivendo uma vida que é religiosa sem saber que é. Eu não ajoelho mais na igreja, mas entro num balde de gelo, porque a aprovação é importante.
Não subo mais à Igreja da Penha, mas corro uma maratona, faço triatlo. Tudo em nome da realização. Então, na realidade, é uma provocação, né? Mas a gente tem também que pensar, nesse contexto todo, numa desigualdade desportiva. A gente sabe, aí eu trouxe aqui um índice da Organização Mundial de Saúde, que aponta que 31% da população global é insuficientemente ativa. Então, esse aspecto não está, né, acessível para toda a população, então tem disparidades socioeconômicas e de infraestrutura, e nem todo mundo tem a oportunidade de ter acesso ao esporte, até porque essas credenciais de corrida, não sei se vocês sabem, para quem não é dessa, né, não frequenta essas corridas, não é algo tão acessível, né? Tem um custo associado. Então, vai aí uma recomendação não só para os nossos ouvintes, né, de, claro, atividade física, bem-estar, né, equilíbrio de alimentação, tudo muito positivo, a gente quer viver mais e quer viver bem, mas cuidado com os excessos e com o cuidado da gente não estar sendo manipulado por uma indústria de consumo que, no final das contas, talvez pouco se importe se a gente está aí entrando num processo de exaustão. E uma recomendação também para as empresas, né, que muita gente, muitos líderes, né, de empresas que ouvem aqui o nosso quadro, que pode se criar, e tem se criado cada vez mais, grupos de atividade coletiva dentro da empresa, porque aí oferece um maior acesso, talvez, para pessoas da empresa que não teriam condições de se autopatrocinar, e a empresa patrocinar, talvez, credenciais de corrida e até investir em projetos sociais no pilar de responsabilidade social para pessoas que realmente, até fora da empresa, para ampliar, né, essa capacidade nossa aí de ter maior igualdade desportiva nesse exercício de impacto social, de responsabilidade social. Então, é um tema muito atual, fresquinho, que a gente sempre procura trazer aqui no nosso quadro, e vale a pena aí ficar atento, e certamente vão vir outros estudos, e que em algum momento eu vou trazer para vocês, tá bom? Um ótimo final de semana, um ótimo sábado, um lindo parabéns para a nossa Vitorinha do Espírito Santo, que é linda, especial e convidativa para toda a prática de esporte, e a gente se encontra no sábado que vem.